Você quer um relacionamento amoroso, mas está tendo um pouco de dificuldade de encontrar alguém legal, um relacionamento que prospere, que vá para frente, que passe do primeiro mês? Então fica aqui comigo que hoje eu vou te contar algumas questões importantes para que você vá para um relacionamento mais fortalecido, mais consciente do seu lugar, do seu posicionamento nessa relação. É claro que se relacionar não é tarefa fácil. Relacionamentos humanos são complexos por si só. Entretanto, tem algumas ordens, algumas leis que a gente pode seguir, a gente pode observar que vai facilitar essa nossa relação, esse nosso posicionamento nesse novo sistema que a gente quer entrar ou no próprio sistema no qual a gente se encontra. Então é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, trazendo uma nova perspectiva dos relacionamentos. Vamos pensar que a gente quer um relacionamento amoroso, mas não dá certo, né? Por que será que o relacionamento logo no início não funciona? Muitas vezes a gente entra num relacionamento sem ter muita consciência do que nos falta, quais as necessidades infantis nossas que ainda estão para ser supridas. O que é necessidade infantil? Por exemplo, amor, proteção, carinho, amparo. Então, quando a gente é pequeno, as figuras de referência, geralmente os pais ou os cuidadores principais ali no processo, eles nos nutrem de alguma forma com eles suprem as nossas necessidades infantis. Claro que algumas são satisfeitas, outras não, umas são parcialmente satisfeitas. E se a gente não trabalha isso muito bem na vida adulta, a gente vai para o relacionamento com essas carências, com essas faltas, projetando no outro isso que não foi suprido. Então, eu vou para um relacionamento amoroso esperando que o outro, por exemplo, supra a minha necessidade de carinho e proteção. Como que um adulto vai para um relacionamento? Um relacionamento equilibrado, adulto, ele não precisa que o outro complete em nada e nem a gente completar o outro. Pelo contrário, são dois inteiros que estão bem e juntos se encontram. Inteiro não é perfeito, né? Eu preciso dizer isso, assim, inteiro não é perfeito. Não é porque eu tô indo para uma relação inteira que eu sou perfeita, que eu já trabalhei tudo dentro de mim. Eu quero dizer que minimamente a gente já entende, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que pode acontecer. Eu, às vezes, tenho uma desconfiança muito grande em relação às pessoas, porque eu vivenciei algo na minha infância que me trouxe essa instabilidade, que me fez desconfiar do outro. Então, eu vou para uma relação muito desconfiada, né? Uma relação que eu vou começar a cercear o outro logo de início, com muito ciúme, muita vigilância, policiamento mesmo da vida dele, das relações, para onde ele olha, para onde, né? Então, se eu for dessa forma, percebe que eu estou levando algo lá do meu passado com uma relação atual? E às vezes é uma pessoa legal, às vezes é um cara legal, gente boa pra caramba, mas como eu vou ficar muito na cola, né? Como eu vou ficar assim, grudada, tentando perceber para onde olha, o que ele faz, com quem que ele conversa, monitorando Instagram, monitorando WhatsApp, tudo. Essa pessoa vai cansar, mas não tá tendo nada na relação atual que promova isso em mim. É uma coisa de passado. Então ele tá agindo certinho, tá comigo o tempo todo, ele, sai comigo, conversa, a gente tem uma relação legal, mas eu continuo fazendo como se algo tivesse errado na relação. Então a chance de dar errado, muita, né? Vamos pensar num outro exemplo aqui, também que é bastante comum. Às vezes aconteceu algo na minha infância, eu precisei assumir uma postura ali de liderança na minha família, precisei crescer mais cedo, eu sou a primeira filha, enfim, eu amadureci mais rápido. Então eu tenho uma postura de salvadora dentro do meu relacionamento familiar, né? Na minha família de base, na minha família que eu nasci. De repente eu vou para um relacionamento também, olhando para os outros como se eu fosse uma grande resolvedora de problema, uma grande salvadora. Então eu olho para onde meu olhar tende a se direcionar, né, num lugar que tem outras pessoas, para aquela pessoa que está mais complicada na vida, vamos colocar assim, aquela pessoa cheia de carências, que às vezes está com problema financeiro, problema afetivo, familiar. Então eu olho para ela, por quê? Porque eu tenho essa dinâmica de salvadora dentro de mim, então eu acredito que no fundo essa pessoa precisa muito de mim e eu vou salvá-la de alguma forma, vou reerguer essa pessoa. E eu me aproximo com esse olhar de salvador. Vai dar certo? Provavelmente não. Vai pesar demais para você que é salvador ou salvadora e também para o outro. Então, provavelmente, esse relacionamento vai ficar em desequilíbrio. Se ele durar, ele vai ficar sempre em desequilíbrio ou ele vai chegar ao fim muito rápido. Então, percebe? Eu estou falando aqui, estou dando esses exemplos e tudo isso passa por uma lei, uma ordem sistêmica que o Bert Hellinger denominava de ordens do amor ou princípios do amor,
que é a lei do dar e receber, o equilíbrio de trocas. Relação adulta é a relação de troca, não é uma relação que o outro dá e eu recebo, ou eu dou e o outro recebe. Quando a gente se posiciona dessa forma, a gente não está se posicionando como adulto, a gente está posicionando como um adulto e uma criança. O adulto doando e a criança recebendo, seja de qual lado estivermos ali na relação. Para onde o seu olhar se direciona? Sempre se faz essa pergunta quando você estiver em busca desse amor. E quando você estiver ali começando a conversar com alguém, perceba qual é o seu posicionamento, qual é a sua postura. Você começa a ficar maravilhada quando alguém está te contando um monte de problema? Ou você é a que tem problema e quer estar em busca de um provedor, uma provedora, alguém que já venceu, alguém que já conquistou uma autonomia para te salvar, para te tirar desse lugar, né, de pequenininha e te levar a ser grande. Então é muito importante que a gente observe isso nas relações. É o princípio de tudo, né, para a gente começar bem uma relação. E aí você deve estar pensando assim, nossa, mas e agora? Não tem nada disso. Ou eu sou essa que está lá, né, caída para alguém levantar, ou eu sou a que levanta quem está caído. E aí? Né, como é que funciona? Gente, todo mundo tem algo a mudar, melhorar, acrescentar. A gente está em processo de evolução aqui no planeta. Então ninguém é perfeito. Mas se a gente tem essa consciência, a gente começa a se reposicionar, a gente começa a questionar esses pensamentos sabotadores que vêm de ciúme, a gente começa a observar que não é da relação atual, a gente sabe, a gente vai criando consciência do que acontece no presente e o que é coisa que a gente traz lá do passado e que interfere negativamente nas nossas relações. Percebe? Então, um processo de autoconhecimento, uma terapia, tudo isso ajuda para que a gente fique mais fortalecido e possa ingressar em relações positivas. É construir uma relação legal, gostosa para os dois, uma relação de troca, uma relação madura. E aí, fez sentido para você? Se fez, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.